Fala, gente, beleza? Alô? Alô? Gente, a gente estava. Hoje a live era pelo canal da Cris Garcia, do Dharma Bhumi, né? Estou esperando, mas a conexão lá está muito instável. A gente vai tentar entrar pela conexão aqui do portal, né? Tô só aguardando ela entrar para a gente poder começar, né? Estou aguardando ela, que, cara, esse horário é um horário complexo. Estava assistindo uma live outro dia de um amigo meu que até deu aula também num dos nossos cursos, o Léo, e era um negócio de entrar, não entrar, entrar, não entrar. Aí, assim, ele estava por um canal, entrou pelo dele. Não sei, vamos ver aqui. Estou aguardando a Cris. Às vezes a conexão, esse horário é bem complexo de conectar. Bem, enquanto a Cris está chegando aí, gente, bem-vindos, quem não conhece, né, o canal, né, o Portal Yoga Educação, que está agora passando pela reformulação de nome também, que por enquanto o perfil estava como o meu perfil, né? E eu estou aguardando a Cris, que ainda não entrou. Já enviei lá já enviei o convite, mas ainda nada dela. Vou tentar uma experiência aqui para ver se vai dar certo. Dharma Bhumi não pode participar. Por que não? Tentando aqui. Tentando convidar de novo. Vou ver se ela entra agora. Coisas da internet, né? Acho que agora vai. Agora foi. Fala, Cris. Agora foi. Ah, garota. Tecnologia. Cara, eu tava falando disso agora. Eu tava acompanhando uma palestra do Léo. Léo, pesquisador super cara, muito fera da Befaces. E, cara, de um lado não entrava, do outro não entrava. Entrava, não entrava. No final, o Léo foi pelo perfil dele, pessoal, uma coisa assim. E o outro entrou. Eu só sei que a galera migrou de perfil para perfil até que a live começou. Né? Mas mas era exatamente isso. Depende, se a conexão, se está com muito acesso para ir, cai a velocidade, para cá cai a velocidade. Aqui a imagem está perfeita para mim. Tá Para mim legal para agora você? para mim tá perfeito também. Perfeito. Só que a gente inverteu, né? Pô, você não ouviu, você ouviu o que eu falei no início, né? Eu vou falar de Cris, novo para ficar gravado. tá na boa, tá tranquilo. Vai Vou lá, falar de manda ver. novo, tá? Gente, a gente, só explicando para quem está entrando, a gente teve que inverter por questões de conexão, entrar pelo portal, mas eu quero só me apresentar, porque o Maurício que é o meu entrevistado, embora a gente esteja no oposto, né? Ele quis fazer pegadinha comigo. Brincadeira. Mas eu sou a Cristiane Garcia, coordenadora uma das coordenadoras, junto com o Jorge, professora do Dharma Bhumi, espaço de yoga, meditação e Vedanta, aqui em Niterói, Caraí. E estou muito feliz da gente fechar o mês de junho com as lives com o Maurício. Agradecer aqui ao vivo, né? Porque eu falei antes, ele não estava ao vivo assim. Mas porque a gente sabe quanto a gente está trabalhando, né? Muito, se reinventando nessa questão tecnológica, como isso é cansativo. E ele conseguir um tempinho, né, para a gente falar de um assunto tão importante
para as pessoas. Eu falei antes, e vou falar aqui agora olhando, né, que para mim, ele gosta de falar quando ele entrevista as pessoas, ele é o cara, essa pessoa é o cara, mas ele, gente, é o cara em yoga e educação na escola, yoga nas escolas. Sem medo de errar. Eu já estudo yoga, já sou formada, mas venho estudando yoga para criança. Acho que é um grande meu chamado, adoro, amo. E quando eu fiz a formação com o Maurício, eu falei, cara, e assim, não dá para parar de estudar quando você estuda com ele, entende? Porque é difícil acompanhar. Então, e a gente que é professor, não sei se o Maurício concorda, a gente não pode deixar de ser aluno. Né? A gente continua estudando, se atualizando, principalmente nesse mundo. Eu acompanho o Maurício muito antes de fazer o curso com ele, e é muito bacana a gente ver como ele traz atualidades para a gente. Está sempre se atualizando, está sempre se reinventando, trazendo tudo de novo, principalmente nesse mundo que é da escola, né? Que é um cenário um pouquinho, é bem diferente de aula de yoga, eu acredito que eu tenho essas duas experiências, nos espaços, nos estúdios. E ele traz de uma forma, porque o diálogo com a escola é bem diferente, tem que ser diferente, né? E assim, gente, é incrível, eu falo aqui, eu vivi a cores, gratidão por você existir com esse projeto, com essa coisa linda, sabe? Trazendo e o mais importante, compartilhando, né? Todo esse conhecimento com a gente, com nós professores, sabe? Cada vez mais, cada detalhe. E o bacana, gente, é quem ele dá o suporte depois. A gente perturba, às vezes ele demora um pouquinho, mas ele vai lá, sabe? Isso é legal. Mas a gente está em posições invertidas, mas ele que é o meu convidado, entende? Eu vou parar de falar. Maurício, seja muito bem-vindo. Eu queria que você falasse, trouxesse para a gente um pouquinho sobre essa questão, né, contasse um pouquinho do yoga na escola. Tem muita gente aqui de Niterói também assistindo. Eu fiz toda uma mobilização com os coordenadores. Aqui a gente está ainda plantando as sementinhas, né? Então, assim, eu pensei em algumas coisas, porque a live é um pouquinho, né? Uma horinha só. Você que tem um leque de conhecimentos. E trazer para a gente quais são as maiores dificuldades que você acha que é para implementar o yoga nas escolas. Com todo esse teu conhecimento, 30 anos de experiência, gente, não é brincadeira não, é muita coisa, entende? É muita coisa. Foi ontem, né? Essa brincadeira começou ontem, cara. Não é nada, não é nada, eu estou dando aula já, a minha segunda geração de alunos está na faculdade. Caramba! Eu já fui em casamento de segunda geração, então foi ontem. Tipo assim, você quando olha para trás, você fala, caraca, foi muito tempo. Isso é legal porque assim, eu tenho vários professores que foram meus professores também, que ainda dão aula, outros estão se aposentando. E a escola é um organismo vivo, né? Você até tinha falado uma coisa que eu achei bem legal, Cris, que é assim, mas o da aula em estúdio é diferente da aula de escola? Totalmente diferente. A escola é um organismo vivo. Nós, professores, hoje, nessa quarentena, que a gente está em casa, dando aula online, é interessante, mas não é a mesma coisa. A gente teve que se reinventar em muitas coisas, né? Todos os conteúdos, programas, atividades, um monte de coisa a gente teve que refazer, né? Até porque a gente não consegue a amplitude da grade como a gente gostaria, principalmente infantil e Fundo 1. Então, essa reinvenção da grade, essa reinvenção de toda essa etapa da escola é por conta disso, é um organismo vivo. É muito diferente de você dar aula no estúdio. No estúdio, é o teu ambiente, essa turma de crianças e adolescentes pode ser uma turma mista de idades muito variadas, e é um entra e sai, né? A pessoa entra, ela sai. Enquanto que na escola tem uma regularidade, ela começa em fevereiro e vai até dezembro. Quer dizer, agora na pandemia a gente não sei nem como é que vão ser essas férias, de verdade, férias, em janeiro, só Deus sabe como vai ser. Então, a gente não tem, é uma coisa bem irregular, então você tem começo, meio e fim, você tem coordenação, você tem a troca com outros colegas de trabalho, a gente tem uma avaliação mais global da criança.
O yoga ele entra com toda uma parte de bateria de avaliação psicomotora. Mas deixa eu explicar um pouquinho assim da trajetória, né? Eu quando eu comecei porque eu gostava de praticar, né? Então eu era atleta, fizeram uma experiência com a gente de yoga. Os nossos técnicos não acharam legal, porque a gente estava muito relaxado. Eu era nadador para cair na piscina. Minha prima fazia yoga com a professora Leia. Falou, Maurício, você está gostando? Vou te levar para a minha professora. Do lado de casa. E conheci a professora Leia, que foi assim, uma divisora de águas. Em 1990, comecei a dar aula, tipo assim, para pré-vestibular. E isso foi uma coisa assim constante. Eu fiquei com adolescente muitos anos. Depois eu fui para a educação infantil, né? Então, quer dizer, eu fui adolescente, fundamental, ginásio, né? Fundamental 2, fui para a educação infantil e Fundi 1. Então, isso me fez ter que fazer uma releitura do que era a prática do yoga. E o que acontecia? A transição do métier do yoga, que é fechado em si mesmo, para uma área mais acadêmica, é necessário uma releitura de todas as linguagens. E essa foi a grande questão que a gente teve. Por quê? Porque eu comecei a procurar pelo mundo projetos dentro da escola. E eu não achava. Mas eu não achava por quê? Porque, por exemplo, a Índia tem um projeto de educação de 60 anos. Mas o projeto dele só agora está contemplando a inserção do yoga de uma forma mais ampla, por conta do primeiro-ministro, né, que criou até o Ministério do Yoga. As escolas, no Brasil, o yoga dentro da escola, ele começa no universo da escola particular. E a escola particular, na década de 80, correspondia a 30% da população educacional atendida. Por conta da crise, em 2015, isso caiu para 13%. De 2015 para cá, eu não tenho mais os números, mas eu sei que caiu. Né? Então, assim, a escola particular ela é uma unidade educacional que consegue trabalhar as variantes dos projetos de uma forma mais dinâmica, mais ágil, né? E a própria gestão de recursos. Então, o que acontece? Nas escolas particulares, eu consegui começar a desenvolver um projeto. E quando eu olho para trás, o que a gente vê é que assim, é um projeto de yoga inserido dentro da grade, é um projeto que contempla novas abordagens e novas inteligências, novas capacidades ou inteligências desenvolvidas por esses alunos e que fazem muito sentido quando a gente vai falando agora de uma mente mais resiliente, de habilidades socioemocionais. Então, foi uma transição, eu levei assim, uns 10 anos construindo essa transição. E o fecho dessa transição foi o nosso projeto A Ciência do Yoga, que a gente no final de 90, início de 2000, né, começa a fazer um raio-x, né, ou seja, o que é a prática da Hatha Yoga, quais são os elementos principais, como ela é constituída, qual é a equação da prática, aonde a gente quer chegar, e aí aonde a gente quer chegar a gente precisa estudar a tradição, e nisso estudar a tradição foi fundamental, porque quando a gente senta, faz a recitação, estuda o texto, o Sutra, o Upanishad, Gita, e vai entendendo o texto dentro da tradição para entender esses pontos de vista, isso dá uma visão para a gente falar, nossa, o yoga é uma coisa gigante. Mas na escola eu tenho um recorte muito específico. Então eu preciso entender esse macro para poder atuar no micro. Com a escola, que exatamente é um lugar que não pode ter mistura. Né? Por exemplo, no espaço de yoga, voltando para aquele ponto que você falou, no espaço de yoga, eu posso chegar e falar, se os pais quiserem cantar um mantra, alguma deidade, tudo mais, se os pais toparem, e está tudo bem, está tudo bem. Na escola não existe isso. Certo? É uma coisa que, assim, eu repito, né? Assim, veja bem, eu venho de um estudo tradicional. E eu tenho que ter eu gosto de botar muito nessa tecla, né? A formação do Portal Yoga Educação e os conceitos que a gente tem é para a galera profissional que vai estar atuando na escola, né? E para quem vai atuar em centro de yoga, academia, é uma questão muito profissionalizante para o yoga, né? Não cabe as aventuras que o pessoal,
eu vou fazer uma brincadeira muito doida, como uma vez eu vi assim, venha fazer uma brincadeira muito... Não, não tem brincadeira doida, tá mexendo com o filho dos outros. A prática ela tem que ser muito clara, coerente, segura. Então, assim, esse processo de reengenharia foi muito complexo. Foi muito complexo, porque, assim, eu me lembro que eu tive sorte, né? Assim, as professoras de referência, a professora Leia, uma professora sintética, sagitariana, objetiva, sintética, tipo assim, que tem um modelo assim que baseou muito o trabalho que eu faço. Professora Glória, uma imensa gama de conhecimentos, tanto de yoga quanto de Vedanta, que tipo assim, foi dando os pontos principais para o entendimento da essência da prática. E aí eu tive a sorte também de ter uma outra grande mestra, a professora Marta Lovisaro, que eu faço a ponte com ela pela psicomotricidade. Então, uma das coisas mais interessantes que eu já tinha feito ainda na década de 90 era o trabalho sobre fáscia, né, um estudo que não existia no país. E aí a gente fez uma releitura da prática física do yoga, que na época foi assim, o pessoal tradicional olhou para a gente e falou, não, vocês não podem fazer isso. Eu falei, não, mas a gente está relendo a prática do yoga e entendendo por que essa equação funciona e por que ela não funciona, né? E assim, ter feito várias linhas de yoga também foi muito importante, ter trabalhado com yoga clássico, yoga de professora Leia, professora Hermógenes, a galera Caio Miranda, esse povo todo, yoga Shivananda, Satyananda, Power Yoga, Ashtanga Vinyasa Yoga, Iyengar Yoga, sabe? Esse universo de trabalho foi muito importante. Eu me lembro que assim, eu dava os cursos de criança e adolescente também da associação aqui do Rio, da BPY, e lá, cara, era eu querendo, trocando uma ideia assim, e era um dia. E eu falava, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. O trabalho escolar, ele vai muito mais amplo. Galera, tá travando aí para vocês? Tem pessoal falando aí que tá travando. Tá travando. Para mim, não. Para você, não? Galera, Tá vamos fazer um combinado. Ó, vamos botar as perguntas. Que as perguntas estão aparecendo para mim aqui, Cris. Como seria bom se fosse implantado na escola pública. Eu já vou falar sobre isso. Galera, coloca as perguntas aqui no comentário, o comentário está aberto. Eu vou olhando aqui também. E vai dando os coraçõezinhos aí para a gente ver que vocês estão acompanhando a gente, senão a gente não vê nada. Né? E eu estou acompanhando o horário aqui. Estou acompanhando o horário aqui. A gente entrou e saiu, eu me perdi do horário. 7h10. Tá. E eu estou olhando aqui para a gente não ser derrubado de uma hora para outra. E isso é legal. Então, fala. É legal porque essa experiência, né, Maurício? Mesmo a gente dando aula nas escolas, a cada ano é um aprendizado, a cada turma tem algo novo. Você tem sensibilidade com os alunos, com a proposta, o que a escola cada ano quer trabalhar, qual é a proposta e poder contribuir. Por isso que é muito valioso, né, essa questão do yoga na escola, mas dentro, eu acredito, nesse contexto de curricular, para que consiga mensurar um todo, né? Não sei essa sua experiência, se você teve essa experiência dentro da grade e fora da grade também, como atividade extracurricular. Bem, meus projetos todos são dentro da grade, mas eu também montei projeto para fora da grade. Fora da grade eu dava aula para pais e filhos, professores, né? E teve épocas também que, tipo assim, a aula do horário extra era acro-yoga, era acrobático, tipo assim, galera, agora é ninja, aula ninja. Então, dentro da grade era uma coisa mais, tipo assim, a gente tinha um programa fora da grade, porque era o final do dia. No final do dia, eles estavam querendo gastar aquele pico final de energia. Então, eles falavam, não, agora esgotadas, que é a hora, tipo assim, pré-adolescente, pré-adolescente e as crianças de quarto, então, você falou, mas aí, mesmo assim, todas as regras de segurança, né? Porque o trabalho acrobático que a gente faz, ele não é o que as pessoas veem do acro.
tradicional. Eu fiz uma série de releituras com um monte de norma de segurança, que é exatamente para a gente poder ter um trabalho muito seguro, né? E um trabalho mais voltado à parte de condicionamento de membro superior, cardiorrespiratório, tipo assim, é um recorte do trabalho que é um pouco diferente do trabalho dentro da grade. Por quê? Porque qual foi a grande questão? A grande questão é, eu precisava construir uma linguagem de ponte entre o yoga tradicional e o yoga da escola, né? E a gente precisava de uma definição operacional para a prática da Hatha Yoga, que a gente conseguiu no Ciência do Yoga, né? Isso foi muito importante porque nessa mesma época que a gente estava chegando às nossas conclusões, a gente conheceu o Dr. Roberto Cardoso, que desenvolveu o procedimento operacional para a meditação e casou. Tanto que assim, esse protocolo, ele também é um dos professores na faculdade, na Fernão Dias, no nosso curso de extensão universitária. São mais de 20 profissionais de várias faculdades de medicina de São Paulo e agora Rio, em que a gente aborda o yoga com uma observação científica, e esse é o eixo principal. Esse protocolo operacional da prática física para a prática meditativa e aplicação como prática integrativa e complementar em saúde, né? E, tipo assim, é um recorte que, assim, a formação da yoga educativa cresceu tanto que não cabia mais a gente trabalhar. Porque, assim, o módulo do Ciência eram 8 encontros. Cara, eram 8 finais de semana só o Ciência. Tipo assim, a gente reduziu para 1, né? Agora no online a gente conseguiu ampliar um pouquinho mais. Só que todo esse conteúdo que eu não estava dando, eu joguei no curso de extensão. Por quê? Porque é conteúdo, ele está ali, entendeu? E o mais interessante foi essa transição de trabalho. Porque na escola, cara, o yoga trabalha com muita coisa. Eu trabalho equilíbrio bipodal, equilíbrio unipodal, 2 pontos de apoio, 1 ponto de apoio, organização de centros de gravidade, motricidade orofacial, questão fonadora, trabalho aparelho respiratório, qualidade de ventilação pulmonar, trabalho de tônus, organização de tônus, estrutura de marcha, trabalhos socioemocionais a partir da prática física, quando a gente vai falar dupla e acrobático, quando a gente vai falar com a parte de motricidade fina, desenho com uso de mandala. Então, a possibilidade é gigantesca, né? A gente trabalha valores universais, o nosso programa de valores é baseado nesses valores universais, ele é adaptado para habilidades socioemocionais, ele faz essa ponte. Então, assim, o mais interessante é que nem os próprios coordenadores entendem a amplitude. A grandeza. Né? Porque, assim, os coordenadores falam assim, caraca, esse negócio é muito maneiro. Né? Tipo assim, eles vêm a primeira aula... Agora congelou. Eles vêm a primeira aula e falam assim, cara, que maneiro, legal. Eu falei, agora fala, é uma aula maneira. Afinal de contas, qual é o professor que te deixa dormir? Nenhum, só o professor de yoga vai te deixar dormir no final da aula. Entendeu? O professor de matemática vai pedir você ficar acordado até o final. Química. Aí esses pré-adolescentes vêm fazer aula de yoga, eles falam, vai poder dormir no final. Eu falei, no final. Você vai fazer aqui, tipo assim, eu sou ali com eles, né? Respira, organiza o tônus, foca, organiza. Campo, visão periférica, foco, concentração pelo respiratório, olfativo, e vai, né? Agora vai ter o relaxamento, Aí eu viro o professor bonzinho, né? Trago uma bufadinha, põe a cabeça. E o importante, né, Maurício, eles entenderem o que é que eles estão fazendo, os benefícios que eles vão adquirindo em cada prática, em cada aula, entender que não é simplesmente mais uma aula de brincadeira, não, que aquilo vai levar para eles benefícios imensos e criando autonomia para que eles percebam, né, em determinados momentos que eles devem aplicar, e eles conseguem sozinhos, né? Parar e se observar, período de prova, ou uma agitação de alguma questão emocional com família, né? Alguma cobrança exagerada. Enfim, acho que pode contribuir muito no ambiente da escola, e os professores
conseguem receber esses benefícios também, porque melhora como um todo, família, pais, amigos, acho que é uma extensão total, né, de tudo, do que pode, os benefícios do yoga, né, para essa criança, nesse cenário de cobrança tão grande. Mas pode se tiver um programa. Sem programa, aquele professor que trabalha no download espiritual, assim, a cada aula inventa uma coisa, isso não funciona na escola. A escola necessita que você tenha uma base e uma organização. Isso até foi uma você das... acompanhar, né? Exato, e isso foi uma das coisas que ficou muito claro para mim ainda no científico, no ensino médio. Por quê? Porque um dos pilares do trabalho da yoga educativa e um dos princípios organizacionais do portal Yoga Educação é assim: introdução, desenvolvimento e autonomia. A autonomia é a etapa mais importante, que é quando o aluno tem autonomia sobre a série e ele pratica em casa. Então, com as crianças, mais uma vez, os coordenadores de educação infantil, eles falam assim, nossa, é muita coisa legal que é trabalhada. E a qualidade de relaxação, porque eu não tenho como trabalhar meditação com as crianças propriamente dito. O que a gente faz dentro do nosso protocolo de Mindfulness é concentrações sensórias, né? Disciplina sensória, disciplina de concentração, que vai ajudar lá na frente, né? Então, quando a gente está no Fundamental 1, é que a gente começa a ver essa transição, e é muito legal, porque a nossa bateria de avaliação psicomotora, ela é casada com a educação física, então vários itens da nossa bateria de avaliação psicomotora complementam da educação física, uma vez que está inserido dentro da grade. A criança, ela tem um conhecimento corporal muito mais refinado, e isso aparece aonde? Na brincadeira, na atividade física, no asseguramento emocional dela. Porque a ciência que a gente elegeu para casar o nosso protocolo é a psicomotricidade, né? O entendimento do interno emocional do indivíduo para o externo de suas ações, que casa muito com o trabalho do yoga, né? Sendo que assim, o yoga ele vai um pouco além. O yoga é o entendimento dessa inteligência existencial espiritual do indivíduo. Ele é um processo científico que leva você a esse entendimento, e essa inteligência que Howard Gardner, ele constrói nessa essa capacidade de entender essa inteligência existencial espiritual, ela nada mais é, pelo ponto de vista da tradição também, que é um relaxamento interno. Então você organiza o tônus, organiza a ventilação, organiza o foco, sai da ação simpática e entra numa alostase, numa homeostase, num equilíbrio. E nesse equilíbrio, você relaxa internamente. E aí você consegue o quê? Expandir a percepção sobre o eixo tempo e o eixo espaço. Esse momento de, ai, que bom, essa paz. Podem ler como amor, felicidade, esse estado de ananda, esse estado de completude, né? que vai existir, né? O santosha, o contentamento, ele vai levar o quê? Ele vai levar você a estar bem, sem precisar projetar nada, nem desejar nada. Então você está em paz, não necessariamente querendo elementos de segurança ou elementos de prazer. Você está nesse estado de tranquilidade. E esse estado de tranquilidade, ele faz o quê? O processo da higiene do sono. Porque ele é o fundamental para eu ter qualidade do sono. A maioria das psicopatologias que existem hoje, elas começam com distúrbios do sono. Não é à toa que as dosagens dos Rivotril e companhia limitada que vem, são muito grandes. Por quê? Porque é exatamente essa autorregulação. Então, você vai, óbvio, vou ensinar isso para criança? Não, e se alguém te falar isso, é porque a pessoa não entende nada desse assunto, tá? O que você está ensinando para a criança é um exercício para voltar à calma, conhecer o corpo, entender as capacidades do seu corpo. Uma atividade muito interessante onde ela vai o quê? Eu me ambientei com essa relaxação. Ai, que bom, é bom ficar bem, é bom ficar em silêncio. Hoje eu não estou afim de ficar em silêncio, eu estou afim de fazer uma bagunça na aula do tio Maurício. Eu também vou entender, entendeu? E esse é o universo infantil, o Fundium é isso, né? E não adianta você achar que vai bater uma foto, a criancinha fofinha. Cara, aula na escola é outro patamar.
não é para amador. Assim, você tem que dedicar realmente um tempo para estudar. Por quê? Porque é onde você Preparar a constrói a aula, né? base da criança, né? E quando esse pré-adolescente ele está ambientado com a prática, para ele é assim, cara, eu agora vou acordar, espreguiçar, vou trabalhar a minha capacidade respiratória, vou trabalhar o meu foco, vou voltar para o meu centro, vou fazer essa prova. Ele sabe entender como entrar na concentração, entrar na relaxação. Além de todo o multidisciplinar da própria prática, né? Então, eu já dei muita aula com o pessoal de ciências, biologia, aparelho respiratório, o esqueleto estava na minha aula, galera, vamos lá. Vamos entendendo como é que está funcionando esse diafragma, o pulmão, como é que é o cardiorrespiratório. Vamos pegar a frequência. Pegou? Quanto? Vai todo mundo anota. Vamos agora fazer exercício de respiração. Agora deu quanto? Baixou. Entendeu? É isso. Brincadeiras. É uma coisa mensurável, é prático. O adolescente, ele lê o professor, isso foi... Eu aprendo muito com os meus adolescentes. De vez em quando a minha filha mais velha fala assim, pô, pai, às vezes você está falando que nem adolescente. Eu falei, cara, é convívio. Com criança e adolescente, é convívio. Eu acho, Cris, que talvez essa seja a única época da minha vida, eu acho que isso, há 30 anos que eu não vejo, que eu estou sem estar na escola dando aula. Eu estou desde março. Eu acho que assim, eu passei o tempo de férias de você estar nessa rotina da escola. Porque a rotina da escola é esse dia a dia, que ajuste eu vou fazer, que postura eu vou dar para o aluno, como é que está o aluno, olhar olho no olho, ouvir o aluno. A gente perdeu muito isso no online. Ganhou outras coisas. Às vezes o aluno fala, os mais velhos falam comigo no WhatsApp. E tem a percepção já que as crianças, os adolescentes, ele tem são 20 minutos nessa questão online de atenção, né? De manter a atenção naquele conteúdo. Então, não adianta, ele tem que... E aí, para os adolescentes, é o que a gente tem trabalhado, dar as pausas, mesmo que está estudando em casa, espreguiça. E aí, essa autonomia é muito importante, porque são dicas, são exercícios muito simples e que eles conseguem fazer sozinho e entrar na rotina e vai perceber, vai sentir falta, opa, e vai voltar fora, sabe? E aquela qualidade de ensino vai ser melhor. Agora, Maurício, tocando nesse... Quando você acha dessa questão da agitação das crianças, né? Questões que eu acho importante você trazer pra gente. A escola que, assim, pô, eu quero levar yoga para trazer o yoga para cá, mas não dá para colocar para a escola inteira. Quando você acha que seria o ideal? Eu sei a resposta, mas eu quero que você fale. Me fugiu aqui a palavra, mas a turma é o fundamental. O pré-escolar, assim, se a escola tiver, não dá para incluir desde o infantil. Entende? Qual é a dica que você... Bem, a dica que eu vou dar, tá? Eu já converso muito isso em curso. O professor da educação infantil é o professor que mais tem que ter bagagem para estar atuando com as crianças, tá? No Brasil isso é invertido, né? Eles colocam o estagiário na educação infantil, enquanto que é exatamente o oposto. O professor mais experiente tinha que estar na educação infantil, que são os anos de base. São os anos que você vai estar construindo a base psicomotora, a base cognitiva, a base de letramento, a base é toda lá. Então, Educação Infantil Fundo 1 é o projeto mais refinado que tem. Então, quando a escola eu quero trabalhar um projeto refinado, e ela está muito afim, ela tem que pesquisar bem o profissional que ela vai contratar. Por quê? Porque esse profissional ele tem que ter já uma bagagem, uma experiência, um trabalho com crianças prévios, não dá para ele se lançar de uma vez só. Aí eu vou recomendar o quê? O trabalho com pré-escola, com Fundamental 2, né? E o trabalho com ensino médio, ele é um pouco mais simples. Por quê? Porque as práticas, no geral,
As fisiopatologias existentes dentro da escola são mais ou menos as mesmas, né? Fora as questões de adaptação, né? Adaptação do meio físico, ou então a questão de trabalhos inclusivos. Isso é um recorte do trabalho. Então, esse trabalho que você leva para essa idade é uma prática. Esses pré-adolescentes já têm autonomia, os adolescentes já têm autonomia, eles conseguem ouvir. E uma das partes mais importantes é exatamente o ciclo. Desenvolvimento e organização tônica, capacidade de meditação, ensino da meditação mindfulness. Aí não é qualquer meditação, é o protocolo mindfulness, tá? Que é um protocolo mais científico e a gente tem que assim, existe o clínico e existe o educacional. Nós desenvolvemos o educacional, por quê? Porque ele é diferente do protocolo clínico. As bases são as mesmas, mas o protocolo é diferente. Então, você precisa de um protocolo para uma aula guiada e coletiva e grandes grupos, que é diferente de aula de centro clínico, né? E a qualidade de relaxação. E a partir daí, a mudança de cultura do adolescente. Né? Agora nessa pandemia, pô, os moleques estão indo dormir tarde. Eu sei porque volta e meia, pô, tô acordado. Né? Tipo assim, eu recebo um zap maroto às 11 horas da noite, e eu sempre durmo cedo. E eu também estou indo dormindo mais tarde. Né? Por conta que essa coisa dessa clausura que todo mundo ficou de uma hora para outra. Então, essa perda de rotina é muito complexa. E um pré-adolescente e o adolescente precisam da rotina. Por quê? Porque a circuitaria neuronal deles precisa do repouso. O repouso é o que vai fazer a fixação de memória de curto e longo prazo. E isso é uma das coisas mais interessantes, porque quando a gente começa a abordar essas questões com o aluno, o pré-adolescente é muito objetivo. Ele trata você como um aplicativo de celular. Tem uso, fica. Não tem uso, Eu tchau. adorei isso que você falou. Tipo assim, É perfeito. Tio Maurício, você é um aplicativo. Você tem que ter uso, você tem que ter uma função. Se não tem função, tchau. Vou deletar, eu não jogo nem na lixeira, deleto totalmente o arquivo. E aí, o que acontece? As aulas, a gente entra muito na questão de saúde preventiva com eles. Então, para a escola que tem o Fundamental 2 e ensino médio, a minha recomendação é: comece pelo ensino médio, deixa esse professor ter experiência, migra ele para o Fundamental 2, que quem trabalha com o Fundamental 2 sabe como é que é o Fundamental 2. Dias de glória, dias de caos. Tá? Eu estou falando aqui para professor. Não estou essa coisa assim, o estúdio de yoga é muito romântico, mas assim, dentro da escola, às vezes a turma está ótima, às vezes não. É outra história. Então, nesse momento, uma das coisas mais importantes que a escola tem que entender é o diálogo desse professor com os alunos não pode ser um diálogo de outro mundo, esotérico. É um diálogo científico. Sim. E no diálogo científico ele tem que explicar, galera, esse exercício serve para isso, esse exercício serve para isso. Faz essa sequência aqui entre 1 hora de estudo para você ajeitar sua postura e melhorar a tua ventilação. Melhorou tua ventilação, sua tensão melhora. Vamos fazer essa sequência agora para você relaxar. Por quê? Porque se você não dormir bem, tudo que você estudou não fixa na circuitaria neuronal. Então você precisa fixar isso. E você só fixa isso dormindo com qualidade. Né? Eu acho muito legal, uma das escolas que eu dou aula, tem um projeto que, assim, no ensino médio, eles escolhem na educação física o que eles querem. Eles podem fazer yoga, dança, circo e desporto. E tem um povo que escolhe yoga e segue yoga o ano todo. Né? Então, assim, o povo da área de saúde vai muito, tipo assim, psicólogo, tudo que lá no terceirão vai fazer físio, educação física, medicina, por quê? Psicologia, porque, tipo assim, a gente vai estar falando sobre isso, né? Porque são coisas básicas que eles levam para a vida deles. E tanto que foi a partir do yoga que a gente fez um projeto para o terceiro ano, que era o quê? Era o chamado Projeto Qualidade de Vida. Então a gente entrava não só com yoga, mas também com técnicas de condicionamento aeróbico para fazer em casa, para aquela galera que estuda muito.
Ironicamente, esse protocolo é exatamente o protocolo que a gente está atacando dentro das aulas da educação física na escola. Eu estou continuando só com yoga. Mas por quê? Porque é o que a gente tem para fazer. Então, quando você dá essa autonomia para o adolescente, quando ele entende que é importante ele cuidar da saúde física, mental dele, que meditar não é perder tempo, e sim reorganizar essa homeostase, o equilíbrio, para ele voltar a ter foco em fazer uma coisa de cada vez, ele organiza a capacidade, a prioridade de segurança. Por quê? A geração que veio da década de 80 é uma geração que não priorizava, por exemplo, questão familiar. Era uma geração que era o time is money. Essa geração pagou um preço. Porque as crises de burnout de 30, 35 e 40 anos eram gigantescas. Processos depressivos de 50, 55 anos, maiores ainda. Por quê? Porque exatamente essa pausa. Ironicamente, essa pandemia é uma catástrofe, mas ao mesmo tempo ela está vindo com um ensinamento dentro dela, que é o quê? Que é o que é importante, o que é essencial. Qual é a base da tradição do yoga? É você olhar para dentro, é achar o essencial. E quando você acha o essencial, você entende que ele é o quê? É pleno, livre de limitações. E para você achar ele, você tem que relaxar. Então, é bem interessante porque lá nos anos mais velhos, você quando tem um bom projeto, aí você tem que ter um bom projeto. Aquilo dali assim, é antes e depois. Né? Sempre vai ter o adolescente bagunceiro? Vai. Só que a partir do Fundamental 2, todo o nosso protocolo de mindfulness educacional é casado com um trabalho de inteligências socioemocionais. Sim. Então, a partir daí, esse protocolo dá um salto, exatamente construindo essa questão da comunicação não violenta, saber ouvir, saber esperar. E lá na educação infantil, Fund 1, é o programa que mais dá trabalho. Né? Mas, quando bem aplicado, a gente colhe o fruto no Fund 2. E é ali que a gente vê a diferença. Então, assim, para a escola, o yoga é uma ferramenta maravilhosa. A BNCC abriu essa possibilidade para a gente. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem inclusive a educação física que pode utilizar o yoga dentro como atividade de rodízio. Isso já é um ganho, já é uma coisa muito positiva. Várias escolas começam a adotar essa questão de colocar a atividade. A escola pública hoje, muitos municípios começam a pensar em projetos mais amplos. Né? Mas assim, é aquela coisa, a gente só tem isso aqui, o portal Yoga Educação só nasceu porque a gente teve um berço dentro da escola particular que serviu como um acelerador de todo o projeto. Porque se eu for pensar nisso para implantar em 30 unidades ao mesmo tempo, a gente não tem profissional. Essa é uma questão de um município que a gente está fazendo um estudo, né? Esse município é para implantação, então a gente vai começar com uma única escola, capacitação da equipe de educação física, que já está contratada. Então, assim, eu vou estar falando daqui a 5 anos ter a mensuração desse projeto, daqui a 10 anos isso daqui ter uma coisa mais acessível, como foi com o teatro, a música, aula de artes, coisas que antes eram talvez uma coisa de elite, né? É uma coisa que vai fazer toda a diferença, porque o yoga, ele te dá uma visão muito clara e objetiva da vida. Ele não te leva a uma fuga da realidade. Você encara a realidade como ela pelos fatos. Os benefícios são muito visíveis, porque as crianças são estimuladas cada vez mais a olhar para fora, o mundo que a gente vive, né? A olhar para o yoga vem e tenta mostrar para elas que ela tem que olhar um pouquinho para ela, tem que se perceber, se observar, para lidar melhor com todas essas questões externas. E aí, Maurício, assim, nessa questão do escolar, dessa agitação das crianças, né, dessa cobrança toda,
E é uma dúvida interessante, que eu acredito que seja de muitas escolas, assim, quando a criança, se eu colocar na grade, vai praticar? Em que momento? Na entrada, depois do recreio, na saída? Você comenta sobre isso? Essa agitação para acabar. Eu já tive experiência, depois da galera da educação física, que os professores assim, uau, eles voltaram, outras crianças, calmas, eles voltavam incendiando a sala, porque imagina, na educação física você agita e eles voltam com aquele gás todo para uma outra. Então, assim, tem aquele tempo, né, de até aquietar para entrar na aula. E o professor não tem esse tempo de deixar 10 minutos, 15 para a criança. E assim, foi uma experiência muito, muito bacana. Eu queria que você comentasse um pouquinho o que essa tua experiência aí sobre. Então eu sou. Que deve ter sido muitas. Bem, deixa eu só fazer uma parte em cima disso. Eu sou professor convidado da disciplina Fundamentos do Yoga, do professor Nilo Pedro, na UFRJ, na Escola de Educação Física, há 10 anos. Há 10 anos eu venho sempre com essa questão. Um dos pontos principais é exatamente ensinar o educador físico a volta à calma. Acabei a aula, tocou o sinal, jogo de futebol, estava no final. O pico de adrenalina dos moleques está lá em cima. Aí tu vai deixar eles saindo correndo. Não adianta. Os caras vão... O professor regente seguinte vai perder 15 minutos até a galera acalmar. Por quê? Porque é um outro processo, né? Então, esse aspecto foi uma coisa bacana, porque acabou que a gente deu essa importância, né? O que é essa construção. Então, o horário vai depender, porque assim, eu tive um caso assim que era botaram a gente no primeiro tempo da segunda-feira. Primeiro tempo da segunda-feira. E aí, com os adolescentes. E aí o pessoal falou assim, tinha que escolher 4 disciplinas, né? Como tinha explicado. 80% de todo o primeiro, segundo e terceiro estavam fazendo yoga. Falou, cara, segunda-feira de manhã é muito ruim. Né? Então eles queriam chegar, eles falavam, tu vai dar um relaxamento de meia hora. Eu falei, senhor, são 50 minutos de aula. Eles vão ter no máximo de 10 a 15 minutos se vocês forem legais. Mas você tem que praticar. Tipo assim, e aí depois a gente mudou isso. Né? Por quê? Porque o adolescente ele dorme pouco. Então, eu tenho o problema é o mesmo. A criança dorme pouco, o adolescente dorme pouco. Essa perda da qualidade do sono influencia na qualidade das sinapses formadas. Lembrando que o processo de memória é formado no nosso cérebro pelo nosso sistema imunológico no momento do sono profundo. Isso é uma pesquisa, um paper recente de 2 anos atrás. Tanto que o gatilho disparador do Alzheimer está muito ligado exatamente à perda dessas 2 proteínas que fazem a fixação de memória de curto e longo prazo. Então, o adolescente e a criança que dormem mal, eles, além de perderem o desenvolvimento todo de massa, estrutura e crescimento, perde sinapse também. Então, essa questão é uma questão que tem que sempre estar sendo levada em conta na hora que a gente recebe o aluno. Por quê? Se eu dou a aula no primeiro horário, as crianças vão vir muito sonadas. É uma prática mais suave. Quando a prática está próxima do recreio, você pode dar uma prática até um pouquinho mais intensa, mas quando eles saírem do relaxamento, eles vão sair bem. Qualquer professor que recebe a turma depois da aula de yoga está no lucro. Por quê? Porque a criança descansou, respirou, ela vai estar com o tônus dela está organizado e o foco de concentração está organizado. E esse cara se dá muito bem. Eu tinha uma professora que fala assim, adoro a terça-feira, mas por quê? Porque eles saem da tua aula tranquilinhos. Eles são até fofinhos, né? Que era uma turma muito complicada que ela tinha. Então, mas por quê? Porque a gente dá esse intervalo da relaxação, porque o que é a essência da prática do yoga? É uma organização tônico-muscular, qualidade ventilatória, organização de homeostase. Feito isso, eu tenho o quê?
uma qualidade ideal para eu ter um período de relaxação. E essa relaxação equivale a um ciclo de sono profundo. Esse ciclo de sono profundo faz a diferença naquele adolescente que dormiu mal, na criança que dormiu mal, entendeu? E aí, essa questão, uma das questões importantes. Depois do almoço, a prática ela é mais voltada para o trabalho digestório, óbvio. Né? Antes do almoço, a galera pratica na fome. Então, aceita que está vendo, pô, tio, libera o relaxamento, que ele está com uma fome. Eu já tive esses pedidos, né? Mas faz parte. Então, assim, você tem que saber lidar. Então, para a escola, assim, é óbvio, é o problema de todo professor horista e que você tem que casar ele num único dia. Então, não tem assim, o professor horista tem que saber entender, o professor de yoga que vai ser um horista, ele tem que saber entender como adaptar isso. Tá? A Cris está por aí, Cris? Galera, se estiver ouvindo, manda coraçãozinho aí. Ó, caiu. Ela caiu, manda coraçãozinho aí, porque caiu. Gente, deixa eu achar. Achei, deixa eu convidar. Então, ela vai voltar. Então, é muito isso. A prática dentro da escola, ela é uma prática que você tem que ter recurso. Então, dentro do portal, vou deixar salvo assim. Peraí. Fala, Célia. Ih, chamei a pessoa errada. Beijo. Cara, eu fui tocar aqui no Dharma e toquei na Célia. Célia é aluna nossa lá de São Paulo. Não entendeu nada. Célia, tem uma live que eu tenho feito que é interativa, que eu vou chamando a galera. Mas essa daqui, na verdade, era pelo Yoga Bhumi. Pelo Dharma Bhumi. E aí o Dharma Bhumi, eu não sei o que está acontecendo, e o teu logo é roxo, e o do Dharma Bhumi é roxo também. Né? Aí eu olhei, pum, fui, e foi mal. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Entrou. Cara, Cris, foi... Não, a Célia, coitada, a Célia falou, ué... Eu vi o tronguinho, gente! Célia, desculpa, Célia. Desculpa, Célia. Porque bom, acho que tá os logos acabando. têm... tá acabando? Vai acabar? Olha a hora Tem quanto aí. tempo? Eu estou olhando aqui, a gente ainda tem alguns minutos. Mas, enfim, é isso. Trabalho em escola tem que ter repertório. Tanto que a gente, na formação, a gente vai abordar yoga com marcha, yoga em duplo e acrobático, yoga do riso, yoga com contação de história para programa de valores, yoga com desenho, yoga com respiração e desenho, né? Motricidade fina. Tem N recursos dentro da formação exatamente para preparar esse profissional para ele estar atuando dentro da escola. Né? E a ideia toda, esse foi um dharma que o professor Hermógenes me deu uma puxada de orelha grande, né? Porque ele falou, Maurício, olha só, leve isso à frente com mais responsabilidade. Eu falei, uau, tipo assim, eu tomei um certo susto, né? Foi um dia que estava lá na casa dele, ele, o Thiago e o Vitor, conversando acerca de questões muito importantes relacionadas ao métier. E hoje a gente está nessa fase de transição. O yoga está passando por essa transição. O trabalho escolar é o trabalho mais desafiador e, ao mesmo tempo, é o que requer mais recursos. Sim. Bacana, bacana. E você, pergunta, você acha que os professores... Né? Eu costumo dizer assim, que quem cuida tem que ser cuidado, né? E eu acho que, não sei nas escolas que você atua, mas os professores também têm essa participação de uma aula ou de um momento, nem que seja menos, né? Não precisa ser 1 hora de prática, mas meia hora, mais um relaxamento, uma meditação, para
cuidar também dele, eles que cuidam de todas essas crianças que são muito, né, agitadas, são exigidas demais, muito conteúdo, muita coisa. E não tá fácil. Agora, então, mais ainda, né? Cara, agora então, a gente tem recebido vários relatos diferentes dos pais, né? Primeiro que as crianças elas têm tido mais tempo com os seus pais, então as rotinas da casa, esse asseguramento emocional junto com os pais têm sido muito positivos. A Que sobrecarga nos bom. pais está exatamente pela questão do home office que a maioria está tendo e os pais que são obrigados a trabalharem, e esses estão muito preocupados também, né? Então, a gente hoje tem essa questão. O professor regente, ele tem uma situação que é assim, o burnout do professor regente, ele tem uma razão, né? O cardiorrespiratório da criança, ele tem uma frequência. O cardiorrespiratório do adulto tem outra frequência, até porque a litragem no pulmão é outra. Então, se essa criança que tem essa cardiorrespiratória, o neurônio espelho está mimetizando o adulto, entra nessa frequência, é como se ele tivesse fadigado, ele entra em estresse. Por isso que o professor regente de educação infantil e Fundo 1 fica morto no final do dia, né? O mais interessante para esses professores a gente fez toda uma aula de extracurricular só para professor. Antes era professor e coordenador, né? A coordenadora queria fazer reunião no meio da aula, né? Eu falei, não, sem reunião, aqui é aula de yoga. Então, fazer para quê? Para organizar esse cardiorrespiratório, para ficar mais tranquilo, para a pessoa poder chegar em casa com qualidade, né? Por quê? Porque o período, os professores regentes de infantil e Fundo 1 são os que mais têm contato com o aluno. A partir do final do Fundo 1, né, quarto, quinto ano em diante, eu começo a ter muitos professores especialistas entrando. E aí você não tem tanta sobrecarga assim. Mas o professor especialista, ele é obrigado a dar aula para milhares de turmas. E isso cansa, porque infelizmente a rotina do professor, a pirâmide de investimento no país ela é invertida. Então, a educação, que tem que ser o pilar de construção de um país aqui, no Brasil não é dada a importância que devia, né? E a educação base é a educação que forma, né? Então, a gente tem mais recurso alocado no ensino superior do que na educação de base. E essa questão é que a educação de base é que constrói todos os valores, o indivíduo e tudo. E quando você dá o yoga para ele, está dando um exercício de autorregulação muito importante. Até onde eu vou, qual o meu limite, quais são os valores que eu tenho para mim, quais os valores que eu tenho da minha família, quais os valores que eu vou querer para a família que eu vou construir, quais os valores que eu vou querer para a sociedade que eu vou construir. E se a gente, claro, é um cego guiando outro cego, porque daqui a algum tempo eles crescem e eles vão constituir vidas, vão levar famílias à frente, e isso é muito importante, porque o yoga é um processo de transformação. Quem pratica sabe, dá muito valor a isso, e quando a gente oferece isso dentro da educação, é com o objetivo de transformar. Dharma é responsabilidade. Eu estar com uma retidão e clareza a minha essência, a estrutura familiar que eu estou inserido, a toda a minha comunidade, a toda a minha sociedade. E hoje, por exemplo, uma das maiores crises que a gente vive no país é exatamente pelo conceito que dentro da tradição a gente conhece como adharma, ou seja, aquilo que não é claro, que não tem retidão, né? A maioria das sociedades, né, você vai ver o judaico-cristão, os mandamentos, o santo Prajnata Dharma, os seguidores do Dharma, né, hinduísmo, budismo, eles têm essa questão da retidão. Ou seja, isso vem através da autorregulação. E a prática do yoga é uma prática maravilhosa. Como eu organizo meu tônus, como eu sento para relaxar internamente, como eu me permito entrar em contato com o sono profundo, que é o sono reparador, né? Então, enfim, eu sou suspeito para falar, é um assunto que eu gosto. Descansar é importante, né? É importante, né? Não é perder tempo, não. Pelo contrário, é ganhar tempo, porque você vai viver melhor, você vai decidir, tomar as suas decisões de forma mais equilibrada. Faltam 20 segundos, Cris.
Hã? 20 segundos. Vai cair. Ah, a gente vai ter que fazer outra, depois a gente marca outra, tá? Que essa, mas foi maravilhosa. Super, Quer desligar hiper e a obrigada. gente volta? Desliga e a Hã? gente volta mais um pouquinho. A gente Quer? Quando volta.